agora no título 7 da nossa Lei de Execuções Penais. Lei de Execuções Penais. Vamos falar de conversões, vamos falar de excesso ou desvio e anistia e indulto. Já também vou falar da graça também. Olha só, o que é essa tal de conversões? O artigo 108 da LEP fala assim, ó. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ou seja, ele está cumprindo pena tranquilamente lá no presídio. Ou melhor, lá no estabelecimento penal. Ok? E aí ele surtou, ficou maluco. Ficou louco. Realmente ficou totalmente maluco. Bacana? Nesse caso, o artigo 108 trata que esse cara vai ter que fazer o quê? Uma mudança para o tratamento psiquiátrico, no hospital psiquiátrico, que chama conversão. Ele vai ter que sair da pena privativa de liberdade e ser convertido para uma medida de segurança, ok? Beleza? A medida de segurança, nesse caso, é reversível. Se for reversível, ou seja, ele pode... Ah, ele curou, então ele volta para o estabelecimento normal, beleza? Agora, o 183, ele fala o seguinte, ó, é aplicável no caso de anomalia não passageira, ou seja, aqui é definitiva. O cara realmente aqui é passageira, ok? Ele ficou doente, mas só que foi uma crise. Agora aqui não, aqui realmente o cara está totalmente, foi diagnosticado realmente que o cara tá maluco, aí não tem como, tá? 183 fala assim, quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública e Autoridade Administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Então, cuidado com a diferença do 108 para o 183. Aqui é passageira, aqui é definitiva. A medida de segurança é irreversível. Beleza? Ainda continuo sobre isso. Olha, o tempo de internação é computado como cumprimento de pena. Quer dizer que o tempo que ele ficou no hospital de custódia abate-se na pena dele quando for voltar para o presídio normal. Beleza? Para a doutrina, tá, de Rogério Sanches, o tempo de internação não é computado como decumprimento de pena, seguindo as regras do 96, tá? Em sentido contrário, há um posicionamento do STJ falando que é computado. Beleza? Ainda tem mais um ponto ainda para nós falar. Ó, transcorrido o prazo de duração da pena, sem um restabelecimento do internado, a pena deve ser considerada extinta pelo seu cumprimento. Já no 83 fala assim, para a doutrina de Rogério Sanches, deve o juiz fixar um prazo mínimo de internação variando de 1 a 3 anos. O juiz vai determinar o prazo. Bom, ele cumpriu pena, agora vamos fazer o quê? Vamos esperar, vamos estabelecer mais 3 anos aqui para ele poder terminar. Em sentido contrário, o STJ entende que, em se tratando de medida de segurança aplicada por 183, a duração será adstrita ao tempo que resta o cumprimento da pena privativa de liberdade. Ou seja, ele ficou maluco. Falta quanto para ele cumprir? Falta 10 anos. Então ele tem que ficar 10 anos guardado no hospital de custódia. Internado. Esse é o posicionamento do STJ. Ele ficar guardado até o final da pena que faltava para poder cumprir na pena privativa de liberdade que estava cumprindo. Entendemos isso? Beleza? É possível a conversão do tratamento ambulatorial em internação? Tá? 184 responde que sim. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação. Então ele está fazendo tratamento ambulatorial e aí aumentou a gravidade da doença dele e vai ter que ser internado. Bacana? Nessa hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. E agora vamos falar sobre o capítulo 2 do excesso ou desvio. Falamos das conversões, vamos falar do excesso ou desvio. O que é isso? O 85 fala assim, haverá excesso ou desvio da execução, esse aqui é importante, cai muito em prova, tá? Sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença em normas legais ou regulamentares. Pode suscitar um incidente de excesso ou desvio da execução. Ministério Público, Conselho Penitenciário, sentenciado e qualquer dos demais órgãos da execução penal. Repetindo, quem pode suscitar o excesso ou desvio de execução? Ministério Público, Conselho Penitenciário, sentenciado e qualquer dos demais órgãos da execução penal. Beleza? Qual a diferença do excesso para o desvio? Vem comigo. O excesso de execução tem a ver se é a inobservância dos parâmetros legais de caráter quantitativo. Trata-se de excesso de execução, ou seja, exemplo, aplicação por tempo indeterminado de uma sanção administrativa em face do apenado. Ele cometeu uma falta grave. Recolhimento, então, digamos assim, a falta grave não ter acesso aos seus familiares, não poder ter banho de sol, ou não ter acesso à visita. Nesse caso, não se determina um prazo. Excesso, ok? Quantitativo. Qualitativo, desvio de execução. Então, o excesso tem a ver com uma análise quantitativa, de quantidade,
dessa punição. E aqui tem uma ideia de qualidade. Exemplo, o desvio. Se a inobservância dos parâmetros legais tem caráter qualitativo, trata-se de desvio de execução. Exemplo, condição insalubre ou inadequadas para a sobrevivência humana. Então quer dizer que, vamos fechar. Se falou houve um excesso numa punição de dias, houve um excesso, uma ideia quantitativa, estou falando de excesso de execução. Se houver uma situação onde ele vai cumprir a pena, coloca ele numa solitária, coloca ele num buraco, ok? Para cumprir a pena, nesse caso eu tenho o quê? Desvio de execução. Beleza, maravilha. Olha só como já caiu, né? De acordo com a lei de execução penal, caso se verifica a exigência de que o sentenciado cumpra a medida além dos limites exarados na sentença, deverá ser instaurado o que? Incidente de excesso ou desvio que poderá ser suscitado pelo sentenciado. Beleza? Aqui ele colocou como os dois juntos, né? Ele podia ter colocado excesso que você matava a questão. Capítulo 3, vou falar de anistia e indulto. Eu fiz uma tabela gigantesca aqui. Vamos devagarzinho, vamos como se estivesse dando feijoada para criança. Devagarzinho, para a gente poder mastigar e maturar e entender qual é a diferença de uma para outra. Vamos lá. Anistia, eu já coloquei aqui graça e o indulto, os três, tá? Anistia é um benefício concedido pelo Congresso Nacional, ok? Anistia, Congresso Nacional. Anistia, Congresso Nacional, ok? Beleza? Com a sanção do presidente da República, por meio do qual se perdoa a prática de um fato criminoso. Anistia é um fato criminoso. Normalmente incide sobre crimes políticos, mas também pode abranger outra espécie de delito. É concedida por meio de uma lei federal ordinária, ok? Anistia, um fato criminoso. Aconteceu uma vez um pessoal da Bahia, os militares fizeram greve, os bombeiros, só me engano, na época. Houve uma lei aprovada, uma lei federal ordinária, ok? Lei federal ordinária, que aprovou a anistia para eles pelo cometimento desse crime, que era o crime de motim. Beleza? Anistia. Anistia daquelas pessoas que cometeram crime de tortura, anistiados, ok? Graça. Graça também é chamada de indulto individual. O nome já ajuda, indulto individual. Indulto ou indulto coletivo. Então a graça é um indulto individual e o indulto, propriamente dito, ele é coletivo. A graça é individual, também chamada de indulto individual, e o indulto, esse sim, ele é para todo mundo. Qual a diferença, professor? Aqui, ele é concedido por decreto do presidente da República. Aqui pode ser por uma pessoa, pode ser para várias pessoas, tá? Não tem problema nenhum. Os dois são concedidos pelo presidente da República, apagam os efeitos da executória da condenação. A atribuição para conceder pode ser delegada ao PGR, AGU e ministro do Estado. São concedidos por meio de decreto. Então aqui é presidente. Aqui, Congresso Nacional, com a sanção do presidente. Ok? Então a anistia, ela é mais burocrática, porque precisa passar pelo legislativo. Já a graça e o indulto, se o cara tiver um bom assessor em Brasília e conhecer o presidente, é mais fácil. Ok? Indultar várias pessoas ou conceder graça a uma só pessoa. Entendemos isso? Vamos evoluir, vamos raciocinar. Ainda sobre a anistia, pode ser concedida antes do transjulgado, eles chamam isso de anistia própria, ou depois do transjulgado, eles chamam de anistia imprópria. Já, tanto a graça como o indulto, tradicionalmente a doutrina afirma que tais benefícios só pode ser concedido após o transjulgado. Esse entendimento, no entanto, está cada dia mais superado, considerando que o indulto natalino, por exemplo, permite que seja concedido o benefício desde que tenha havido o transjulgado para a acusação ou quando o MP recorreu, mas não para agravar e a pena imposta. Ok? Então, a regra é que a graça e o indulto só ocorre depois do transjulgado. Ok? Beleza? Anistia, classificação. Eu tenho uma anistia propriamente dita, quando concedida antes da condenação. Impropriamente dita, quando concedida depois da condenação. Irrestrita, quando atinge indistintamente todos os atores do fato punível. Restrita, quando exige condição pessoal do autor do fato punível. Por exemplo, tem que ser primário.
Incondicionada não se exige condição nenhuma, tá? Condicionada exige condição para sua concessão, tipo reparação dos danos. Pode ser ainda comum, que atinge crimes comuns, ou especial, que atinge crimes políticos. Essas são as classificações que eu tenho da anistia. Okay? A graça ou o indulto tem as mesmas classificações. Lembrando que a graça é o indulto individual. Classificação: o indulto ou a graça pode ser plena quando atinge total da pena, pode ser parcial quando somente diminui ou substitui a pena, ou seja, comutação, comuta uma pena por outra. Incondicionada quando não impõe qualquer condição. Condicionada quando impõe determinada condição. Restrito exige condições pessoais do agente, exige primariedade. E restrito quando não exige condições especiais para o agente. Aqui parecido até com a anistia. Ainda nesse raciocínio, na anistia, extingue os efeitos penais principais e secundários do crime. Os efeitos de natureza civil permanecem íntegros. Ou seja, se ele foi obrigado a reparar os danos, ele tem que pagar a reparação de danos. Some a penal, mas continua a reparação de danos. O réu condenado, que foi anistiado, se cometer novo crime, não será reincidente, porque zerou. É como se fosse, no direito penal, a gente fala abolite o crime, né? Some o crime. É um benefício coletivo que, por referir-se somente a fatos, atinge apenas os que o cometeram. Ou seja, eu vou absolver não pessoas, mas sim o crime. Melhor dizendo o que eu disse lá atrás, corrigindo. Na anistia, eu absolvo o crime. Então, esse crime deixa de existir. Então, quem cometeu esse crime não será punido. Okay? Quem cometeu o crime contra o governo anterior, de esquerda, do PT. Aí o Bolsonaro fala, não, quem cometeu o crime contra ele está absolvido, está tranquilo, está anistiado. Ele pode fazer isso? Pode. Tem que passar pelo Congresso, e a sanção dele. Só extingue o efeito principal da pena. A graça, o indulto, só a pena em si. Okay? Então quer dizer que os efeitos secundários poderão ser aplicados. Os efeitos penais secundários, efeito de natureza civil, permanecem secundários, por exemplo, perda do cargo. Aqui os efeitos penais secundários não são atingidos. Aqui são atingidos. Aqui ele não perde o cargo. Aliás, é isso, não perde o cargo, né? Não perde o cargo público. Aqui ele perde o cargo público se for na sentença. Não tem conversa. O réu condenado que foi beneficiado por graça ou indulto, se cometer novo crime, será reincidente. Diferente daqui. Aqui ele não será reincidente. Então, na graça ou no indulto, não zera o passado dele. Fica registrado. É um benefício individual com destinatário certo. Depende do pedido sentenciado. É um benefício coletivo sem destinatário certo, que é o indulto, sendo concedido de ofício, não depende de provocação de ninguém. Ok? Beleza? Eu tenho aí pelo menos 3 súmulas que são muito cobradas em provas dessa matéria. Súmula 631. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários da penas ou extrapenais. É que eu falei aqui atrás. Ok? Não atinge o indulto. Ok? E aqui para os dois, né? Tanto na graça ou no indulto. Que na graça é o indulto individual. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim da comutação de pena ou indulto. Bacana? 535, STJ. A prática... ficou repetida. Beleza? Maravilha. Olha só essa questão aqui. A petição do indulto individual, ok, será entregue ao Ministério Público para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao juiz da execução. Não, quem faz o pedido é a vítima, é o sentenciado, diretamente ao Poder Executivo, tá? É o beneficiário individual com destinatário, depende do pedido do sentenciado. Ele faz o pedido do sentenciado, ele faz o pedido para, ok? Para que seja, para que ele ganhe a graça. Vai ser direcionado ao presidente da República. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Clique like.